Olá pessoal, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade na análise dos atos de ofício, né? Eu, Carlos Barbosa e você, nós estamos juntos aí até a sua aprovação, que ó, tá muito próxima, tá? A tua aprovação tá muito próxima, chegando aí a prova é ó, só matar a pau, fazer todas as questões lá e correr pro abraço, com certeza a tua aprovação tá muito próxima, tá chegando. Bom, nós estamos falando de atos de ofício e nós estamos falando daquela divisão, né? Aquela divisão que o direito processual tem e que tem a ver com a nossa matéria. Qual divisão, professor? Jurisdição, ação e processo. A gente falou da jurisdição, nós já falamos da ação, nós já falamos do processo, nós falamos do procedimento, nós falamos dos autos procedimentais ou autos processuais, fique à vontade para escolher o nome mais bonitinho aí para você memorizar, e agora a gente vai dar continuidade nessa análise desse processo, do procedimento e dos autos procedimentais. Professor, o que a gente vai falar na aula de hoje? Nessa aula nós vamos falar justamente do processo e dos princípios processuais. Despenca, viu pessoal? Essa matéria é uma matéria que cai mesmo em concursos do Tribunal de Justiça, não tem como você não saber os princípios processuais. Você vai trabalhar com esses princípios e olha, tem uma novidade, porque agora o novo Código de Processo Civil, ele é principiológico. O que significa isso? Que esses princípios que a gente analisava basicamente como conteúdo constitucional, agora vem expressamente estabelecido pelo novo Código de Processo Civil, o novo CPC. Então nós vamos trabalhar justamente essa matéria, a matéria que antes a gente via lá em nível constitucional, não deixamos de analisar dessa forma também, só que agora os princípios processuais, eles estão positivados, ou seja, estabelecidos expressamente no novo Código de Processo Civil. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês as modalidades de processo e de tutela processual. Como assim, professor? A gente viu que o processo é um instrumento que o Estado utiliza para o quê? Para decidir quem tem o direito diante de um conflito de interesses, não é isso? O processo é um instrumento que o Estado utiliza para decidir quem tem o direito. Diante daquele embate entre autor e réu, entra o Estado como o Estado que irá decidir. Agora, o processo, ele tem algumas modalidades, ele se apresenta em algumas modalidades dependendo da tutela jurisdicional. O que é isso? É a providência que o Estado irá tomar diante da questão visualizada ali na relação jurídica processual. Então, a tutela jurisdicional é a providência. Então, olha só, o que nós vamos ver aqui? Olha só, nós estamos falando de processo e agora eu vou destacar o processo como um instrumento, tá bem? O processo, então, ele é um instrumento. Assim, nós temos que tomar conta, nós temos que ter a ideia, né? Nós temos que idealizar o processo como uma ferramenta que irá, né, buscar a tutela jurisdicional. O processo que irá buscar a tutela jurisdicional. Professor, se o processo é um instrumento, a tutela jurisdicional é a providência? Isso, olha só, a palavra-chave, providência. É a providência que será tomada, né, através dessa ferramenta para dar o quê? Para decidir quem tem o direito. Então, a tutela jurisdicional somada ao processo, nós vamos começar a trabalhar o quê? Nós vamos começar a trabalhar as modalidades de processo. Dependendo do quê? Dependendo da tutela jurisdicional adequada. E quais são as tutelas ou quais são as modalidades de tutela jurisdicional que a gente verifica quando também trabalha as modalidades de processo? Olha só, o processo ele pode ser considerado ou classificado como um processo de cognição ou processo cognitivo. Nós temos também o processo ou tutela jurisdicional de execução, e nós temos também uma outra tutela jurisdicional que também dá origem a uma modalidade de processo, que é o processo cautelar ou a tutela jurisdicional cautelar.
tutelar. Então, são 3 modalidades de processo, também pode cair na sua prova como modalidades de tutela jurisdicional. Professor, tutela jurisdicional, providência. Providência é tomada por quem? Pelo Poder Judiciário. O juiz ele vai adotar uma tutela jurisdicional. Como que o juiz faz isso? Através do processo. O processo é o quê? A relação jurídica existente, né? Uma relação jurídica existente entre autor, o próprio juiz e o réu, é um instrumento que o Estado utiliza para decidir quem tem o direito. Nós temos essas três modalidades de processo, 3 modalidades de tutela jurisdicional. Vamos falar da primeira? Vamos falar da tutela jurisdicional de cognição ou cognitiva. Na sua prova também pode cair como tutela jurisdicional de conhecimento. Tutela jurisdicional de conhecimento. O que significa isso? Falar em tutela jurisdicional de cognição, tutela jurisdicional de conhecimento. O nome já diz tudo. Conhecer. O que significa isso? Olha só. O que você tem que ter em mente é que o juiz, quando ele vai analisar os fatos apresentados pelo autor, o juiz ele não esteve presente, ele não participou da situação, ele simplesmente imagina aquilo que foi narrado pelo autor. Na verdade, o juiz ele tem que tomar ciência daquilo que aconteceu, ele tem que analisar as provas apresentadas pelas partes, aqui no nosso caso, por aquele que está provocando a jurisdição, ou seja, o autor. O juiz irá analisar as provas e, ao final, ele irá tomar uma decisão. Processo de cognição ou tutela jurisdicional cognitiva é aquela em que o juiz analisa os fatos, verifica as provas e toma uma decisão. Profere uma decisão, dizendo quem tem o direito, no caso concreto. Ah, professor, então por isso que é importante a gente analisar as provas e também os fatos narrados pelo autor? É isso mesmo. Não basta alguém chegar lá para o juiz, seu juiz, aconteceu isso, e tudo isso que aconteceu foi culpa do réu. O juiz vai falar, peraí, tudo bem, narrou, agora, cadê as provas? Eu quero conhecer os fatos através das provas, porque se você não aprovar aquilo que você está alegando, é a mesma coisa de não alegar, ok? Você tem que alegar e provar. O juiz conhece os fatos e profere a decisão, então é uma tutela de cognição. Quais são as principais características da tutela cognitiva, tutela de cognição ou processo de conhecimento? Olha só, nós temos aqui como característica os prazos, são prazos adotados pelo ordenamento jurídico com o intuito de dar ao juiz a possibilidade de conhecer as provas, produzir todas as provas necessárias para que ele construa o seu livre convencimento. O juiz ele vai analisar as provas e ele vai analisar as provas apresentadas pelas partes e ele, juiz, irá formar o seu convencimento, formar o seu conhecimento e proferir a decisão. Então, os prazos são destinados para as partes produzirem as provas, ok? Além disso, nós temos uma etapa fundamental, que é uma etapa do processo cognitivo, que é a etapa de produção de provas ou etapa instrutória. Etapa instrutória é uma etapa em que o juiz coordena toda a produção de provas para que ele descubra, prestem atenção, a verdade real e não a verdade formal, aquela que se materializa através das provas no processo. O juiz, ele quer saber o que realmente aconteceu, então ele tem que descobrir a verdade real. Nossa, professor, muito interessante, porque aqui a finalidade do processo cognitivo é justamente apresentar elementos para que o juiz construa uma sentença que decida quem tem o direito. É isso mesmo. A finalidade aqui é justamente essa, decidir quem tem o direito, e isso acontecendo através do quê? Da produção da sentença. Certinho? Professor, dá um exemplo de um processo cognitivo, uma tutela jurisdicional cognitiva? Olha só, alguém entra com um processo falando o seguinte, seu juiz, olha só, Maria está me devendo R$3.000. Então, João entrou com o processo falando, olha, seu juiz, Maria está me devendo R$3.000,
em virtude de um negócio que a gente fez, a gente não formalizou esse negócio, né, mas ela me deve. O juiz vai falar o seguinte: olha, tudo bem, apresente as provas que eu, ao final, com a sentença, vou dizer se Maria te deve ou não. Né? Então, o autor deverá apresentar suas alegações, apresentar todas as provas de que Maria está devendo-lhe R$3.000 e, ao final, o juiz vai proferir a decisão depois das provas apresentadas. Agora, seria totalmente diferente se nós estivéssemos diante da seguinte situação. Olha só, Maria assinou um contrato, não cumpriu o contrato conforme ela tinha assinado, logo, João está ali em mãos com um título executivo. O juiz não tem que dizer se tem ou não o direito. O que o juiz tem que fazer é adotar mecanismos para que aquele direito materializado no contrato seja cumprido. Nesse caso, nós não falamos de processo de conhecimento, porque conhecimento é reconhecer o direito da parte. Quando nós estamos diante de um título assinado e não cumprido por uma parte, o juiz ele vai adotar medidas satisfativas em um processo de execução. Processo de execução é aquele em que a tutela jurisdicional visa adotar mecanismos para satisfazer um direito já reconhecido. É diferente do primeiro, porque no primeiro caso a gente não sabe quem tem o direito. No processo de execução ou na tutela jurisdicional de execução, nós sabemos quem tem o direito. Por quê? Porque está consubstanciado em um título executivo, judicial, como por exemplo a sentença, ou extrajudicial, como por exemplo um contrato. Ali já está o direito. O que o juiz vai fazer? O juiz vai adotar medidas para que aquele título, para que aquele direito materializado no título seja cumprido. Então, olha só, se nós temos, por exemplo, uma sentença e o juiz já decidiu quem tem o direito, vamos supor aqui, nesse processo cognitivo, o juiz proferiu a decisão e falou: Maria, pague a João R$3.000, porque realmente você deve a ele R$3.000. Ele conheceu o direito do autor. Maria fala o seguinte: não pago, não vou pagar. Por diversos motivos ela fala: não vou pagar, e resiste à sentença proferida pelo magistrado. O que nós vamos começar então? Com uma nova etapa, uma etapa satisfativa, que pode ser no mesmo procedimento ou pode acontecer em um procedimento autônomo. Mas, independentemente de um ou de outro, nós temos o quê? Execução de um direito já materializado na sentença. O juiz já reconheceu o direito na sentença. Então, aqui, a medida é satisfativa. O juiz não vai ouvir a parte para contestar o pedido do autor, como a gente vê aqui em cima. Aqui, o juiz vai adotar medidas constritivas com o intuito de ressalvar ou resguardar o direito do autor. Nesse caso, se Maria não pagar, Maria terá o quê? Seus bens penhorados. O juiz poderá adotar mecanismos para resguardar o interesse do autor. Então, aqui é penhora. Aqui nós estamos falando de um mecanismo de constrição propriamente dito, né? Então, aqui, ó, é uma medida de satisfação, processo de execução. Mas, às vezes, nós estamos diante de uma relação jurídica, olha só, uma relação jurídica processual com o intuito de solicitar ao Poder Judiciário que garanta o quê? O provimento jurisdicional futuro. Como assim, professor? Às vezes, nós estamos diante de uma situação tão emergencial, que nós precisamos da tutela do juiz, não para garantir o direito. Isso daí vai acontecer no processo de cognição, mas para que o juiz adote mecanismos visando garantir a relação jurídica e até o próprio direito material de uma das partes. Acontece, às vezes, que a parte, na verdade, quer uma medida para garantir o seu direito para a propositura de um futuro processo. E, nesse caso, nós temos a tutela jurisdicional cautelar.
Quando você se deparar com a tutela jurisdicional cautelar, você vai lembrar de uma coisinha. Na verdade, você vai lembrar de uma palavra. Situação de urgência ou uma relação emergencial. Então, uma situação de urgência ou uma garantia emergencial. Então, nós temos aqui processo de cognição executiva, né, tutela executiva, e a cautelar. Qual que é a palavra da medida cautelar? Ou qual é a palavra do processo cautelar? Medida de urgência. Situação emergencial. Dá um exemplo, professor. Olha só. Imagina só a seguinte situação. Você quer entrar com um processo de indenização, né? Você quer entrar com um processo de indenização contra um determinado agente. Vamos supor uma relação de trabalho. Você quer entrar com uma ação, né, uma ação processual para garantir o seu direito trabalhista, né, ou o direito trabalhista de algum ente da família. O que acontece? Ocorre que, para a produção das provas a seu favor, você tem que adotar uma medida atual, uma medida urgente. Por quê? Porque se chegar lá na etapa da produção de provas, os indícios da responsabilidade civil já desapareceram. Então, o que você pede ao juiz? Que antes de chegar naquela etapa de produção de provas no processo de indenização, seu juiz, se demorar isso tudo para produzir as provas, poderá acontecer do meu direito não ser resguardado porque as provas podem perecer. Então, nesse caso, seu juiz, eu quero que você antecipe a produção de provas para que eu garanta o meu direito lá naquele processo de indenização. Então, existe o processo cautelar para garantir o quê? As provas para serem utilizadas em um outro processo. Um outro exemplo, medida cautelar aqui, olha só. Você está entrando com uma ação de cobrança contra uma determinada empresa, né? Você, né, entrou com uma ação de cobrança contra uma determinada empresa. Só que o que está acontecendo? A empresa está dilapidando seus bens, ela pode chegar a uma solução, uma situação de insolvência, né? Ou seja, o passivo ser maior do que o ativo, e nesse caso você acabar ficando prejudicado. O que você fala? Seu juiz, a empresa que eu estou processando, que ela me deve, está dilapidando o seu patrimônio. Quero que você arreste todos os bens e garanta o meu direito. Por quê? É uma situação emergencial. Se não for adotada uma medida como essa, pode acontecer de, lá na frente, quando chegar na etapa da decisão, o juiz verificar que aquela que está sendo cobrada não tem recursos suficientes para cobrir a sua obrigação, a obrigação perante o autor. Então o autor fica lá, peraí, pode acontecer de eu não ter condições de receber essa dívida porque a empresa está dilapidando. Então, uma medida cautelar, nesse caso um processo cautelar. Lembrando que o processo cautelar, ele é marcado por dois requisitos, né? O fumus boni iuris e o periculum in mora. Nós vamos trabalhar os requisitos das cautelares quando a gente começar a falar, né, das tutelas, novas tutelas, as tutelas diferenciadas no novo Código de Processo Civil. Mas em momento oportuno a gente vai falar sobre o processo cautelar e esses requisitos, não agora. O que você tem que guardar agora? Né? Você tem que guardar que o processo ele pode se materializar em três modalidades: processo de cognição ou processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar. Mas também na sua prova pode cair quais são as modalidades de tutela jurisdicional. Então aqui, ó, tutela jurisdicional de cognição, tutela jurisdicional de execução, tutela jurisdicional cautelar. Qual a diferença de um e de outro? É que o processo é instrumento, a tutela jurisdicional é uma providência que o Estado, o juiz, adota para garantir o direito material. São essas três modalidades da tutela jurisdicional e do processo aqui em cima, certinho? Ok? Fácil demais, né? Muito fácil. A gente está chegando num ponto muito interessante dessas nomenclaturas, porque agora a gente começa a agregar aos nossos estudos o novo CPC, o novo Código de Processo Civil. Você vai perceber que agora os dispositivos do novo CPC, novo Código de Processo Civil, ele vai acabar sendo aplicado aqui em tudo que nós já trabalhamos.
Quer ver? Olha só, a gente acabou de colocar aqui, deixa eu pegar aqui o apagador, isso. A gente acabou de falar aqui do processo. Falamos do processo, né? Mas falamos também da jurisdição e também falamos da ação. Vamos pegar alguns dispositivos para que você consiga visualizar o que nós trabalhamos até então. Processo, nós falamos da jurisdição e nós falamos também da ação. Claro que a gente vai falar dos princípios processuais, que é um dos pontos mais importantes do nosso curso, tá bem? Olha só, jurisdição, processo e ação. Professor, quais são os dispositivos que eu poderia lembrar para... lembrar, na verdade, desse dispositivo para eu lembrar do instituto propriamente dito, porque fica muito vago a gente falar dessas nomenclaturas sem citar um dispositivo no novo Código de Processo Civil. Olha só, vamos pegar lá o artigo 16. Artigo 16, pega o seu código aí, né? Pega aí, eu sei que você baixou ele, está aí no seu computador bonitinho. Se você imprimiu, melhor ainda, você pode, né, escrever, colocar observações. Se você comprou também, perfeito. Tá, olha, dá uma olhada no artigo 16 aí. O artigo 16 fala assim: a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme disposto neste Código. Conforme disposição deste Código. O artigo 16 fala da jurisdição em todo o território nacional. O que o artigo 16 fala? Do princípio da territorialidade. Lembra que a gente falou do princípio da territorialidade na aula passada? Então você vai pegar, quando a gente fala em territorialidade, que a jurisdição vale em todo o território nacional, você vai colocar lá na frente artigo 16 do novo Código de Processo Civil. A jurisdição vale em todo o território nacional. Então aqui, olha, já vou colocar para você estudar. Eu vou colocar CPC, vou colocar novo CPC não, porque um dia o novo fica velho, né? Então, vou colocar simplesmente CPC e fica tudo muito bem aí. Olha só, olha o artigo 17. A gente está falando de jurisdição, ação e processo no Código de Processo Civil. Olha só o artigo 17 do Código de Processo Civil. Está lá. Para postular em juízo é necessário interesse e legitimidade. O novo Código de Processo Civil, no artigo 17, ele fala o quê? Para postular em juízo é necessário o quê? Interesse e legitimidade. Professor, mas espera aí. Interesse, legitimidade. Mas não fala nada de possibilidade jurídica do pedido, que nós trabalhamos em sala, né? Nós trabalhamos aqui na nossa aula, e você falou que são as condições da ação. Legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. E o artigo 17 fala, para postular em juízo, para ir até o judiciário, basta ter legitimidade e interesse. Olha só, quando você se deparar com essas questões, com essa questão na sua prova, existe sim esse descompasso por questões teóricas, por questões de teoria do direito, que não nos interessa. O que você vai marcar é o seguinte: se perguntar na sua prova quais são as condições da ação, você vai lembrar legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, certinho? Mas, se na sua prova cair o texto do artigo 17, para postular em juízo, basta ter legitimidade e interesse, você vai marcar como correta. Correta. Agora, cuidado que a questão estará errada se misturar os dois, da seguinte forma. São condições da ação, somente legitimidade e interesse. Está errado. Está errada essa questão. São condições da ação, somente legitimidade e interesse. Está errado por quê? Porque ainda falta possibilidade jurídica do pedido. Está dando para entender como que as questões podem variar e as respostas também podem variar? Então você tem que ficar muito atento. Se caiu o artigo 17, marca como correto. Beleza, caiu o artigo 17, corri para o abraço. Mas, se falar em condições da ação, legitimidade, interesse e também possibilidade jurídica do pedido, ainda que não contemplado essa condição no artigo 17 do novo Código de Processo Civil. Certinho? Tranquilo?
Fácil, né? Muito fácil, é só você identificar essas duas possibilidades aí. Agora, já que nós estamos falando em legitimidade, gostaria muito de falar, aproveitando o ensejo da legitimidade prevista no artigo 17, para falar sobre isso daqui, né? A legitimidade no CPC. Legitimidade no CPC. E a legitimidade no CPC está onde, professor? Está no artigo 18. Artigo 18. O artigo 18, ele fala, né, o artigo 18, ele fala da legitimidade. Né? E segundo o artigo 18, nós temos duas modalidades. Duas modalidades de legitimidade. Nós temos, olha só, uma legitimidade chamada de ordinária, né? E nós temos uma legitimidade extraordinária. Nós temos a legitimidade ordinária e a legitimidade extraordinária. Professor, qual que é a diferença desses dois mundos aí, da ordinária e da extraordinária? A diferença está na seguinte situação. Olha só o artigo 18, né? Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Olha só, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado em juízo. Professor, o que significa isso daí? Traduz esse artigo 18 para mim, porque para mim, né, falou latim, né, falou inglês, falou juridiquês, né, porque eu não entendi nada do que está sendo mencionado aí. Guarda da seguinte forma, olha só, que em regra, em juízo, né, vai aquele que é titular do direito. Então, se eu sou o titular do direito, eu vou em juízo defender os meus interesses. Isso daí é legitimidade ordinária. Quando o titular do direito vai em juízo defender os seus interesses, né? Então, aqui, eu sou, né, aquele que é titular do crédito. Se eu sou o titular do crédito, logicamente, eu vou em juízo defender esse crédito, que é o meu crédito, contra o devedor. Né? Não é o Tiago que vai pegar o meu crédito e vai entrar em juízo. Por quê? Peraí, o Tiago não tem nada a ver com isso. A legitimidade ordinária fala, aquele que é titular, que cobre em juízo. Ok? Certinho? Ah, professor, mas você acabou de falar que existe também a legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária, que está no artigo 18. Falei que eu não ia colocar, já estou colocando um eninho aqui na frente, olha só. Artigo de mania. Artigo 18 do CPC. O artigo 18 do CPC está falando do quê? De um instituto chamado legitimidade extraordinária ou substituição processual. Substituição processual, guarde isso para sua prova, que é, para nós aqui, né, sinônimo de legitimidade extraordinária. E o que significa isso, professor? Isso acontece quando alguém vai em juízo, em nome próprio, defender interesse alheio. Isso é possível somente quando o ordenamento jurídico autorizar. Então, alguém vai em juízo, em nome próprio, defender interesse alheio. Acontece muito quando o Ministério Público propõe ação civil para defender os interesses de uma coletividade. Ele, na verdade, promotor de justiça, que ingressa com uma ação para defender, por exemplo, um grupo de consumidores, ele não está defendendo o interesse dele, promotor. Ele está defendendo o interesse de quem? De todos os consumidores que foram o quê? Que foram atingidos, por exemplo, por uma propaganda enganosa. Então, o Ministério Público, através do promotor, vai em juízo, ele, promotor, em nome próprio, defender interesse de quem? De outras pessoas. Mas por que o Ministério Público pode, professor? Por que o MP pode agir dessa forma? Por causa do artigo 18. Por causa do artigo 18 do CPC. Ele fala lá, olha só, somente poderá alguém ir em juízo em nome próprio e defender interesse alheio quando o ordenamento jurídico autorizar. E o Ministério Público, ele está autorizado? O Ministério Público, sim, está autorizado a ser ser um substituto processual e agir aqui através
da legitimidade extraordinária, ok? Professor, tem uma dúvida aqui, eu queria que você me ajudasse. Então, né, a minha vizinha tem um menininho bonitinho, né, nasceu, né, e o pai não está pagando pensão. Né, o pai não está pagando pensão e a mãe está lá com o menininho bonitinho, passando necessidade. Ela, né, foi, né, em juízo, ela entrou em juízo com o seu advogado, que é o advogado que tem capacidade postulante. Então, nesse caso, o advogado que vai agir tecnicamente no processo, mas ela procurou o advogado e lá na peça que o advogado escreveu, colocou lá, fulana de tal, representando, né, o garotinho, né, Pedrinho, representado pela Maria, sua mãe, ingressou em juízo para cobrar pensão alimentícia do pai que não paga. Então ali está falando que o menininho representado pela mãe, a mãe então é uma substituta processual? Não, cuidado. Ali a mãe está representando o menininho, né? Quem é o autor de uma ação de alimentos é a criança, que depende dos alimentos. É a criança que está pedindo, seu juiz, eu estou passando dificuldade. Seu juiz, eu preciso da ajuda do meu pai financeiramente para eu, né, conseguir comprar os alimentos, o meu leite, meus alimentos. Então, quem vai em juízo é a criancinha. E nesse caso, professor, a mãe é uma representante processual. Qual a diferença? É que ali, quem está indo em juízo em nome próprio é a criança. Então, é uma legitimidade ordinária, porque é a criança que está em juízo, só que representada pela mãe. Representada não porque a mãe está entrando em nome próprio para defender os interesses da criança, não. É o menininho que está entrando em juízo para defender os seus próprios interesses, mas por uma questão de capacidade processual, depende da mãe para agir em juízo, atuar em juízo, ok? Então, um menininho que pede lá, através de uma ação de alimentos, os alimentos para o pai que não paga, né, nesse caso é uma legitimidade ordinária somada ao instituto da representação processual, que significa que a mãe está simplesmente representando tecnicamente aquele menor. Por quê? Por ser menor, ele não pode ali postular sozinho, ok? Certinho? É muito fácil, só você lembrar. Alguém aqui que vai em nome próprio defender interesse próprio, aqui alguém que vai em nome próprio defender interesse alheio, artigo 18 do novo Código de Processo Civil. Finalizamos essa parte aqui, que é uma parte muito gostosa, legitimidade ordinária, legitimidade extraordinária, lembrando que a legitimidade é uma condição da ação, certinho? Tranquilo? Princípios processuais. Vamos lá, vamos falar dos princípios processuais. Professor, o que são esses princípios processuais que você tanto fala e que tanto é importante para a minha prova? Os princípios processuais, eles são tão importantes que eles caem em todas as provas dos tribunais, em todas as provas envolvendo atos de ofício. Então vamos lá, vamos falar dos princípios processuais. Princípios processuais. Vou colocar só princípios, lembrando qual é a palavra-chave para a gente considerar princípios, isso mesmo, né? Diretrizes. Os princípios são diretrizes. São diretrizes que o ordenamento jurídico reconhece para aplicar uma decisão do juiz, ou o juiz considerar para formar o seu convencimento e aplicar a regra no caso concreto. Então, os princípios eles servem como vetores interpretativos das regras processuais. Então, quando a gente pega aqui, ó, né, vou pegar o novo código aqui, isso aqui, tudo cheio de regra, né? Olha só, parece, né, um montão de normas que não acaba mais. O juiz fala, pelo amor de Deus, esse tanto de regra, essas regras aqui, o juiz vai interpretar segundo o quê? Segundo os princípios reconhecidos pelo direito.
E quais são esses princípios, professor? São inúmeros princípios. Logo, a gente vai trabalhar os principais. Não dá para a gente trabalhar todos os princípios processuais, uma vez que o número é um número excessivo. É um grande número de princípios. A gente vai estudar, obviamente, os principais, aqueles que o novo Código de Processo Civil estabeleceu dentro do seu início principiológico, vamos falar assim, né? O novo Código de Processo Civil, ele inovou, por quê? Porque ele trouxe para o campo positivado, o quê? Trouxe para o campo positivado o que antes era apenas diretrizes reconhecidas. Agora vamos lá, qual é o primeiro princípio? Vamos lá, o primeiro princípio é o princípio do devido processo legal. Primeiro princípio, princípio do devido processo legal. Professor, o princípio do devido processo legal é aquele que também está no artigo 5º, né? Artigo 5º, inciso 54 da Constituição? Isso mesmo. Então, olha só, o devido processo legal, ele está no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Vamos pegar o artigo 5º? Você sabe que você vai pegar também o artigo 5º aí, todas as vezes que eu falar da Constituição, é fundamental você ter aí em suas mãos a Constituição também. Por quê? Porque tudo se comunica, o direito se comunica um com o outro. Olha só, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, olha só, como um artigo 5º, fala lá, inciso 54, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A gente sabe muito bem que toda a atuação do Estado para aplicar uma sanção a alguém ou vai cair sobre a liberdade ou patrimônio. Liberdade que eu estou falando não é simplesmente liberdade de ir e vir. Muitas vezes, há restrição da vontade do indivíduo. Muitas vezes, a sanção do Estado como punição do agente por ter violado uma norma jurídica recai sobre a privação de uma outra liberdade, que não é basicamente a liberdade de ir e vir. Você sabe que, em regra, nós temos aí a restrição de liberdade, que é a detenção, nós temos aí todos esses mecanismos que o Estado utiliza para privar a liberdade de alguém. Mas também o Estado poderá atuar sobre o patrimônio do agente. Como, professor? Como, por exemplo, através da penhora. O Estado, ao penhorar o bem de alguém, ele está agindo sobre o patrimônio desse alguém. Mas, para tanto, para que ele possa agir sobre a liberdade, para que ele possa atuar sobre o patrimônio de alguém, tem que ter o devido processo legal. Ou seja, ninguém terá o seu direito de ir e vir privado sem o devido processo legal. Esse devido processo legal é um processo, é uma relação jurídica que é construída com o intuito de garantir ao agente que está sendo processado o direito de se defender e o direito de saber quais são as acusações contra ele. Ninguém pode ser punido pelo Estado sem saber o porquê, sem poder se defender. Então, nós temos um viés aqui. O devido processo legal é aquele processo estabelecido pela ordem jurídica. O devido processo legal significa que alguém está sendo processado segundo as normas do direito. Além do mais, o juiz ele não pode começar a criar regras sem que essas regras tenham uma base estabelecida no código. O juiz, necessariamente, ao sentenciar, ele deve seguir todas as regras processuais estabelecidas aonde? Na lei. O juiz não pode criar suas próprias regras. Ele estaria o quê? Violando o devido processo legal. Do devido processo legal significa dizer o seguinte, que o juiz deve cumprir todas as regras formais estabelecidas na lei antes de sentenciar. Uma outra consequência do devido processo legal, ninguém poderá ser processado, ninguém poderá ser sentenciado, melhor ainda, sem saber os motivos da acusação, sem poder se manifestar sobre essas acusações. Também não pode ser sentenciado se alguém, não teve, na verdade, suas provas consideradas pelo magistrado.
Então, tudo isso é devido ao processo legal, o artigo 5º, inciso 54. Muitos falam o seguinte, do devido processo legal, nós temos dois outros princípios que nascem desse devido processo legal, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. A gente vai falar do princípio do contraditório e da ampla defesa em momento oportuno, certinho? Antes disso, quero falar de um princípio muito interessante, que é um princípio do dispositivo. Princípio, olha só que legal, do dispositivo. Nossa, professor, eu acho essa matéria tão legal. Isso mesmo, atos de ofício é uma matéria super divertida. Olhe ela com carinho e fala assim, nossa, realmente é uma matéria super legal e eu vou passar na prova, porque eu estou sabendo tudo, eu vou pegar, vou memorizar os artigos, a gente vai trabalhar os artigos, você vai entender e você vai passar nessa prova, tenho certeza. O que fala o princípio do dispositivo? Ele pode cair na sua prova como princípio do dispositivo ou princípio da inércia. Princípio do dispositivo, também chamado de princípio da inércia. Ah, professor, sabe o que me lembra? Inércia da jurisdição. Mas a gente está falando de princípios processuais, é só você entender o seguinte, olha só, que o princípio do dispositivo fala o seguinte, que para que a relação jurídica processual seja construída, é necessário que alguém provoque a jurisdição. Sem provocar a jurisdição, nós não temos a relação jurídica processual construída. Por quê? Porque o juiz ele não pode agir de ofício, ele depende de provocação. Então aqui, quando a gente fala no princípio do dispositivo, significa dizer o seguinte, que o juiz ele fica lá, de braços cruzados, esperando alguém, seu juiz, aconteceu isso, as provas são essas, eu quero a tutela processual. Eu quero a tutela, melhor dizendo, jurisdicional. O juiz ele vai descruzar os braços e vai chamar a outra parte para se defender. O que ele está fazendo? O juiz está construindo a relação jurídica processual para que, ao final, ele, magistrado, profira a decisão e decida, no caso concreto, quem tem o direito. Está dando para entender certinho? O princípio do dispositivo significa que o juiz é inerte. A palavra-chave, inércia. Palavra-chave aqui que você vai guardar para a sua prova é inércia. Professor, o princípio do dispositivo, ele está estabelecido no novo Código de Processo Civil? Vamos dar uma olhada no artigo 2º? Pega o artigo 2º do Código de Processo Civil. Olha só, se você tem esse código impresso, você vai grifar esse artigo 2º, vai puxar uma setinha e vai colocar assim, olha, princípio do dispositivo. Por quê? Porque na sua prova eles vão colocar esse dispositivo e eles vão te perguntar no que refere o conteúdo desse dispositivo. E vai colocar lá embaixo, princípio do contraditório. Não, é o princípio do quê? Do dispositivo. Olha só, o artigo 2º, vamos dar uma analisada? O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Salvo as exceções previstas em lei. Sabe o que significa salvo as exceções previstas em lei? É que, às vezes, a lei autoriza o magistrado, em situações excepcionalíssimas, ela autoriza o magistrado começar um processo de ofício. O que significa isso? Sem ser provocado. Mas são situações extremamente excepcionais. Né? Por quê? Porque a regra é que o juiz ele fica aguardando alguém provocá-lo. Agora, olha só, existe uma diferença. A diferença aqui do princípio do dispositivo é que ele está aqui no começo, os demais atos processuais, eles são movidos pelo impulso oficial. A gente vai falar daqui a pouquinho o que significa isso. O dispositivo está aqui. Ele está aqui porque o dispositivo está ligado à inércia da jurisdição. Inércia da jurisdição. O princípio do dispositivo está aqui, bem no começo. Professor, como que eu, como parte, exerço o meu direito de ação, né? Provoco a jurisdição e atuo segundo o princípio do dispositivo, através da petição inicial. A petição inicial,
é um instituto processual ou um ato processual inaugural que serve para exercer o direito de ação, ou seja, ir até o Poder Judiciário exercendo um direito constitucional de ação, e também agir de acordo com o princípio do dispositivo. Por quê? Porque a petição inicial, ela inaugura essa situação aqui, ó. Ela inaugura. Por quê? Porque segundo o Código de Processo Civil, todos os demais atos praticados são atos praticados segundo o impulso oficial. O que significa isso, professor? Que a parte só pode, ou melhor, a parte tem o dever apenas de provocar a jurisdição, né? Só tem o papel de ir lá levar ao juiz a sua pretensão e as provas que corroboram com a tese apresentada. Mas todos os demais atos do processo fica a cargo do magistrado. Fica a cargo do magistrado. Ah, que legal, professor. Então, é só eu ir lá, provocar a jurisdição, apresentar a petição, apresentar a minha pretensão e depois, apresentando a minha pretensão e todas as provas ligadas a ela, eu posso simplesmente ficar aguardando que todo o procedimento dali em diante fica a cargo do magistrado. O juiz irá administrar todo o processo. O juiz, ele irá analisar todos os atos procedimentais praticados pelo autor e pelo réu. E além disso, o juiz irá dirigir o processo, né, determinando quais são as provas que serão produzidas, quais são os atos que serão praticados. O juiz administra o processo, o juiz, ele dá andamento aos atos procedimentais. E como que eu fico sabendo, professor? É que o juiz, ele utiliza, né, para se comunicar com as partes, os chamados atos processuais de comunicação. Existem atos processuais de comunicação e que você vai se deparar com isso demais quando você estiver exercendo suas atribuições lá no Tribunal de Justiça, né? Na hora que você estiver ali trabalhando, você vai visualizar, você vai lembrar de mim. Eu tenho certeza que você vai lembrar de mim. O professor falou desses atos de comunicação. Agora estou eu aqui, né, colocando ou trabalhando administrativamente com as intimações, com as citações. Tudo isso são atos de comunicação processual. E ele serve justamente para que o juiz dê andamento ao processo. Tá? Ele dê andamento ao processo, determinando que as partes realizem todas as atividades. As partes praticam atos típicos das partes, ou seja, o autor irá praticar atos de acordo com o andamento processual determinado pelo próprio juiz. Certinho? Nossa, professor, hoje eu estou muito feliz, porque eu, né, através dessa aula, eu consegui identificar o sentido do devido processo legal. E não só isso, eu vi que o processo ele acaba se enquadrando em várias tutelas jurisdicionais, várias providências. Eu vi que, né, nós temos lá a tutela de execução, cautelar, tutela cognitiva. Agora eu sei até o nome. É isso mesmo. Eu tenho certeza que você memorizou, eu tenho certeza que você vai passar na sua prova, sim. Pode contar comigo, hein? Pode contar comigo, pode contar com todos nós aqui do nosso curso. Pode contar com a gente, certo? Tá? Então é isso. Lhe aguardo no nosso próximo encontro. Nós vamos falar mais sobre o processo, nós vamos falar mais sobre os princípios processuais, mas na nossa próxima aula. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.